turma, que é o professor Cícero, dando continuidade à segunda etapa do assunto políticas ambientais e a política ambiental no Brasil e degradação ambiental. Como os vídeos são muito curtos e o assunto é um pouco longo, e esse que vos fala não sabe ser sucinto, fui obrigado a fazer essa aula em duas partes. Essa é a segunda parte, sobre política ambiental. A história da política ambiental no Brasil tem uma cronologia. E essa cronologia, como nós vimos, inicia com a Era Vargas, 1930, quando se tem o primeiro Código Florestal. Em 1960, o segundo Código Florestal. Em 1970, o Brasil ainda está sobre o segundo Código Florestal e tem-se a primeira Conferência Internacional do Meio Ambiente, que se dá em Estocolmo. Em 1985, ainda no regime militar, no apagar das luzes, no finalzinho dele, tem-se a criação do Ministério do Meio Ambiente. Em 1988, já sobre a República Nova, com a criação de uma nova Carta Magna, de uma nova Constituição Federal, nós temos leis mais concisas, mais fortes, leis ambientais, de proteção do meio ambiente. Leis essas que agora, no presente momento, nesse momento de treva que nosso país passa, estão destruindo tudo para deixar passar a boiada, como disse um certo ministro que deveria proteger o meio ambiente e não o fez. Ainda como fruto da nova Constituição, da Constituição Cidadã, no ano seguinte, sobre a Lei 7.735, é criado o IBAMA. Em 1992, tem-se a ECO 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como ECO 92, Cúpula da Terra, Cimeira do Verão, Conferência do Rio de Janeiro. Foi uma conferência de chefes de estados organizada pelas Nações Unidas e se deu entre os dias 3 e 14 de julho de 1992, na capital do estado do Rio de Janeiro, em nosso país, no Brasil. Em 2010, foi criado um outro Código Florestal para o Brasil. Nesse momento, já se tem o terceiro Código Florestal, se olharmos na linha do tempo da história da luta pela preservação e a luta da política ambiental. Em 2012, tivemos a Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, conhecida também que foi a CNUDS, que ficou mais conhecida como Rio+20. Foi uma conferência realizada entre os dias 13 e 22 de julho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro, cujo objetivo era discutir o desenvolvimento sustentável e a criação de políticas públicas que viessem garantir esse desenvolvimento sustentável. Nessa cúpula das nações participaram
188 nações, das quais 185 fazia parte das 193 nações membros da ONU. Isso quer dizer que algumas ficaram de fora, não quiseram participar. Porque achavam que essa cúpula feria seus interesses econômicos. Em 2021 teremos a COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Glasgow, na Escócia, entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro deste ano de 2021, sob a presidência do Reino Unido. Voltando a enfatizar a questão da política, a política ambiental. Política ambiental, não podemos esquecer, é um conjunto de ações ordenadas e de práticas tomadas por governos compromissados e por empresa também, por estados e pelo estado e pelo empresariado, que visa obter um planeta mais sustentável. Sabe que nosso planeta está exaurido, está no limite e que precisamos barrar esse desejo insano de destruição. Como falamos lá no primeiro vídeo, que é a primeira parte dessa aula, nós só temos um planeta. Precisávamos de 3 planetas para continuarmos com esse modelo de consumo, com essa sociedade consumista da forma que vem. Precisávamos ter um planeta para vivermos, para morarmos nele, e ter 2 planetas para estragarmos, para destruirmos, para explorá-lo de forma insana. Não é o planeta que precisa da gente, somos nós que precisamos dele. Certa vez Raul Seixas falou, lá nos idos do início dos anos 80, quando ele deixou estacionado o seu Corcel 1, ou foi Corcel 2, sei lá, um veículo antigo daquela época, que era o carro da época, né? Como falam, vocês usam quando uma coisa é muito boa, chama de top. Ou seja, era o top de linha daquela época para quem tinha condições de ter um carro bom. Não sei se era um Corcel, era um Opala, mas era um carro daqueles daquela época. E ele deixou estacionado na Barra da Tijuca lá. E a maré veio, a onda veio e destruiu o carro, jogou o carro lá e deixou o carro amassou o carro lá, jogou o carro sobre umas pedras e tal, que ele deixou estacionado lá na orla, né? Estacionamento, a maré veio e invadiu. E alguém perguntou para ele o que ele via. Ele disse, não, é só a natureza cobrando o que é dela. Ou seja, a especulação imobiliária invadiu a praia, fez aterro, construiu apartamentos, prédios de apartamentos, inviabilizou e quando a maré encheu,
invadiu a parte que tinha sido modificado, o espaço geográfico que tinha sido transformado pelo homem, né? Só apenas a natureza cobrando o que era dela. Aí ele sai com essa aqui, ele compara o planeta com um cachorro e a humanidade com purgas. Que um dia, quando o planeta não aguentar mais, ele vai se balançar e vai jogar as purgas fora, que somos nós, os seres humanos. Sobre o cachorro, na alegoria, né, na metáfora dele, que é o planeta Terra. Tá? É mais ou menos assim, né? Ou seja, o agro não precisa mais de terra para. Já tem terra suficiente. É insano esse negócio de querer destruir o planeta, querer invadir as terras indígenas, querer tomar a terra do índio, lutar contra o garimpo ilegal, contra a grilagem de terras, a invasão de terras indígenas e das terras dos quilombolas, a destruição da floresta amazônica. Esse modelo irracional de produção de proteína animal, tudo isso contribui para a destruição do nosso planeta. E não justifica alguns indivíduos deste governo ou não vir alegar, eles destruíram a natureza, as suas florestas, seus países agora não querem que nós venhamos a fazer o mesmo, porque eles não querem o nosso desenvolvimento. Não é nada disso. E outra, que agronegócio não desenvolve nem nada. Um país que depende apenas do agronegócio é um modelo colonial, é apenas não agrega valor nenhum em seus produtos. É apenas um produtor de commodities, de matérias-primas para a indústria dos ricos. Isso não vai desenvolver nada, nem produzir riqueza. Vai apenas manter os ricos que já são ricos, cada vez mais ricos, e talvez produzir alguns poucos novos ricos. É, mas jamais distribuir renda, jamais produzir qualidade de vida, nem desenvolvimento de um povo. Tá? Não sou contra o agronegócio, sou contra o modelo que está aí, que é predatório, que destrói o nosso meio ambiente. Na Europa, como nós vimos no no primeiro vídeo, há uma política ambiental onde prima em cobrar o pagamento da restauração por parte daquele que destrói. Né? Hoje você anda em países como Suíça, Alemanha, França, e você vê grandes florestas, fruto do replantio, fruto do reflorestamento. O, PNA, o PNMA, o Política Nacional do Meio Ambiente, que foi criado em 1980, que buscava, através do zoneamento ecológico ambiental, realizar diagnóstico de uso do território, viabilizando assim o monitoramento de queimadas, de desmatamentos. Tudo isso
foi destruído, sucateado, né, pelo governo atual. O próprio IBAMA está aparelhado e sucateado, né? O próprio Ministério do Meio Ambiente está entregue nas mãos dos principais interessados em destruir o meio ambiente. As unidades de conservação, os ICMBio, o ICMBio é o instituto responsável por propor, gerir, proteger e fiscalizar as unidades de conservação federais, além de fomentar a execução de programas de pesquisas. Ou seja, o ICMBio foi praticamente sucateado. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é um desses. É uma autarquia em regime especial, criado em 29 de agosto de 2007, pela Lei 11.516. O ICMBio é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA. Ou seja, o ICMBio foi praticamente destruído pelo atual governo. Ele não está atuando como deveria, né? O antigo ministro do Meio Ambiente, o senhor Ricardo Salles, contribuiu muito bem para isso, para a destruição não só do ICMBio, mas também do Instituto Chico Mendes, mas também do IBAMA e de todo instrumento de Estado que viesse coibir o avanço do desmatamento, das queimadas, do desmatamento e dos garimpos ilegais. Os, o assoramento de rios, o desmatamento tem contribuído muito para a estiagem, a seca. E essa seca, somente nas nascentes dos rios, contribuiu para a diminuição do volume de água e, com isso,
está iminente um risco de apagão, como aquele que ocorreu na época do governo FHC, né? Então, do jeito que o governo federal já instituiu uma tarifa maior para o para o consumidor de energia elétrica, ou seja, a, a incompetência ou o descaso, não sei qual é o pior, se ser incompetente ou descaso com o meio ambiente e com o setor energético, é quem vai pagar é o povo. A sociedade que vai pagar o pato, que vai pagar mais caro a conta de energia elétrica, devido ao risco de um apagão geral de forma iminente. Tudo isso devido à maneira como a política pública ambiental vem sendo aplicada neste país, né? Há consequências, e não é a longo prazo, não. Tem as consequências de longo prazo, mas também tem consequências eminentes, consequências que não vão tardar em sofrermos. No caso da COP26, que vai ser realizado na Escócia, uma das coisas que vai ser tocado ali naquele fórum internacional, naquela conferência, será o mercado de carbono. Será um dos assuntos principais. E tem sido um dos assuntos principais nas últimas décadas, né? Ou seja, países que possuem florestas, que estão na área equatorial, ao preservar suas florestas, os países ricos do hemisfério norte têm que pagar, dar uma contribuição para que essas nações possam preservar suas reservas de carbono, possa preservar suas florestas. Todo mundo vai sair ganhando com isso. A primeira vez que foi tocado nesse assunto foi na Conferência de Kyoto, em 2015, lá no Japão, onde 190 nações resolve, foram lá tratar da questão do meio ambiente e do aquecimento global, né? E onde ficou ali acertado em implementar mecanismo para o desenvolvimento de energias limpas, renováveis e também ficou certo que os antigos poluidores, os antigos destruidores do meio ambiente e os maiores poluidores da Terra, os países industrializados do hemisfério norte, teriam que pagar para as nações ainda não desenvolvidas ou em via de desenvolvimento para manter suas florestas em pé, se é que queremos ter um planeta habitável por muito tempo.
Espero que vocês tenham entendido. Nosso assunto vocês vão encontrar no nosso livro Geografia, Fronteiras da Globalização, volume 3, entre as páginas 77 a 89, 77 a 89, vocês encontram o assunto dessa nossa aula. Esse nosso tema sobre a política, as políticas ambientais e o histórico dessa política ambiental. É muito importante a gente começar a entender melhor os nossos recursos naturais. Entender por que é que temos que consumir com parcimônia, com cuidado, para que fique para as gerações futuras também. Principalmente a água, cuidar da água. A água, ela não ela não é um recurso infindável, né? Ou seja, é um recurso que pode se esgotar. Ela não é esgotável. Apesar de termos nossos recursos hídricos, somos um dos planetas do planeta que tem maior quantidade de água, nós tratamos muito mal a nossa água. Temos que cuidar dela. A maioria dos nossos rios estão contaminados com agrotóxico, com metais pesados, agrotóxico vindo do agronegócio e com metais pesados como chumbo, depositados ali pelos garimpos, pelas dragas de garimpeiro, pelos garimpeiros. Por hoje é só, ficamos por aqui. Nosso livro Fronteiras da Globalização, da página 77 a 89, está contido este tema, este assunto. Esse vídeo você vai encontrar também, além da página do WhatsApp, dos terceiros anos, você também encontrará ele na plataforma Google Sala de Aula. Até a próxima aula.